Eu pergunto para vocês, a começar pelo Constantino aqui, segurança pública ou ano de eleição, Consta? Ano de eleição e uma mente maquiavélica que quer controlar, no fundo, uma espécie de guarda pretoriana para perseguir adversários. Porque a gente sabe que o Lula jamais mandaria a Guarda Nacional para protestos e manifestações do MST, bloqueando ruas, queimando pneus, invadindo propriedade privada. Jamais mandaria a Guarda Nacional para prender os terroristas da Antifa que querem depredar patrimônio público o tempo todo e atentar contra as instituições. Ele jamais mandaria essa Guarda Nacional contra Black Blocs ou o movimento Black Lives Matter e os seus análogos no Brasil. Porque todos esses, segundo o próprio Lula, têm uma causa nobre. Eles querem implodir o sistema capitalista, colocar em seu lugar o socialismo que o Lula defende, desde a fundação do Foro de São Paulo com o ditador e seu camarada Fidel Castro. Então, a gente sempre tem que enxergar esses instrumentos que a esquerda fica tentando criar, né? Essas prerrogativas que eles tentam abrir, por exemplo, o PL da misoginia, que felizmente foi enterrado aí na Câmara dos Deputados, né? Eles sempre tentam se pegar em aparente discurso nobre, né? Proteger a população, as minorias, a mulher, o negro, e no fundo serve para quê? O instrumento deles: caçar opositores, censurar qualquer crítico. Foi exatamente o que fez o tal do Messias na AGU. Primeiro, transformou num puxadinho do Lula, virou a Advocacia Geral do Lula. Segundo, criou uma espécie de Ministério da Verdade, que ia atrás ali de qualquer discurso contra o governo. Era claramente um Ministério da Verdade. Então, todos esses instrumentos poderosos, nas mãos erradas, eles são um perigo. Por isso que os liberais clássicos sempre alertaram para isso, né? O Benjamin Constant, por exemplo, da Suíça, dizia: não fique tão atento assim com quem está segurando a arma. Defenda o alcance dessa ferramenta. Ou seja, lembra que existe alternância de poder e o que você está defendendo hoje pode cair amanhã nas mãos da esquerda. Então, de novo, o Lula falando disso, intervir em facções e bloqueios, bom, ele chama de facções, não é o PCC e o CV. Esses são vítimas dos usuários. Esses não são terroristas, ele se recusa a admitir que são grupos terroristas porque os Estados Unidos teria mais margem de manobra para agir. Ele deve chamar de facções pais e mães de família com bandeira do Brasil, Bíblia no braço, que vão protestar nas ruas contra ele mesmo, um ladrão que quis voltar à cena do crime, segundo seu vice Geraldo Alckmin, e contra o STF, ou a atuação de alguns ministros do STF. É isso que ele vai chamar de facções. Então, todo cuidado é pouco. Lula não engana mais ninguém. Quer dizer, a segurança pública de nós brasileiros, Navarro, está refém de uma briga política de bastidor? Olha, segurança pública, eu vou pegar por este fio, é o calcanhar da esquerda e será o calcanhar do Lula ou outro candidato que assumir esse papel para disputar as eleições contra o Flávio Bolsonaro, porque a esquerda não consegue debater segurança pública. E o motivo é simples. A esquerda adota a bandidolatria, ela protege, ela está preocupada com a segurança do bandido. Ela está preocupada com a situação do bandido dentro da cela. E aí aparecem aquelas ONGs preocupadas com como estão os nossos detentos. Quer um exemplo? Uma dessas ONGs tinha uma senhora que respondia pela alcunha de dama do tráfico. Ela apareceu e entrou pela porta da frente do Ministério de Justiça e Segurança Pública do PT. No governo do PT, o ministro era Flávio Dino, que depois cruzou a Praça dos Três Poderes e hoje veste toga, mas fato é que ela foi lá reclamar das condições dentro da cela do marido, por exemplo, que era um líder do Comando Vermelho preso em Tefé, no Amazonas.
E ela já respondia por crimes de lavagem de drogas para o Comando Vermelho. Repito, entrou pela porta da frente do Ministério, e não foi um só não, porque ela também viajou e foi visitar o então Ministério, Secretaria de Direitos Humanos, que tinha como chefe o Silvio Almeida, não sei se todos se recordam dele, já também deixou o governo. Essa viagem foi paga com o nosso dinheiro, nós pagadores de impostos, o governo franqueou a viagem dela. É um caso, tem outros casos. Já apareceu também ONG aqui no estado de São Paulo, região metropolitana, defesa de detentos, situação dos detentos. É ligada a quem? Ao PCC e por aí vai. Isso acontece em governos de quem? Do PT. Segundo ponto, como é que o Lula vai conseguir falar em segurança pública numa eleição ou qualquer outro nome da esquerda se as facções criminosas ganharam a musculatura nos governos que tem, nos governos da esquerda? Quem passou mais tempo à frente do Brasil? O PT. As facções criminosas viraram multinacionais do crime. Faturamento do PCC é de 10 bilhões ano. O PCC abastece com drogas mercados internacionais em vários países, tem conexões com 20 países. O Comando Vermelho hoje tem uma proximidade por conta do domínio na região amazônica com Colômbia, Peru, Bolívia, que são produtores de cocaína. Então, como é que a esquerda vai dizer nós queremos defender o cidadão, a sociedade, proteger, se o presidente da República sequer topa classificar essas facções criminosas como narcoterroristas? Não tem debate, não tem diálogo, não tem proposta, não tem nada. Eles estão preocupados com bandidos. E finalizo, a marca na área de segurança pública, além da expansão das facções criminosas da esquerda, a marca deste governo Lula é a primeira fuga de um presídio que era de segurança máxima até a véspera do senhor Ricardo Lewandowski trocar de lugar na Esplanada, trocar de lugar na Praça dos Três Poderes com o Dino e assumir o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Foi lá que nós acompanhamos a primeira fuga de um presídio que era de segurança máxima no Rio Grande do Norte. 2 bandidos fugiram com um alicate cortando a cerca. O Tatu e o Querubim deram um baile na polícia do Lewandowski. Agora vamos falar da PL da misoginia, travada na Câmara. O projeto que veste roupa de proteção à mulher, mas pode virar ferramenta de censura. O PL da misoginia foi aprovado no Senado e está travado na Câmara. O projeto tem definição ampla e sem critérios claros, o que pode transformá-lo em mais uma ferramenta de censura e controle. Hugo Mota adiou esse PL até depois das eleições. Afinal, por que Mota decidiu que esse tema, meu amigo Consta, pode esperar? Olha, todo mundo se deu conta de que era uma pegadinha eleitoreira, né? Houve um voto unânime no Senado. O próprio Flávio Bolsonaro depois falou sobre isso, né? Era uma armadilha do Lula, né? O senador Eduardo Girão também reconheceu o erro de votar a favor desse troço, porque é aquela coisa, né? Você fica com medo de... Eu não acho que deveriam ter esse medo, né? Mas é compreensível na política e no ambiente de hoje. Eles estavam com medo de serem os poucos votos contrários e isso ser usado, e óbvio que seria, né? Pela esquerda toda e pela mídia, como uma prova de que eles são misóginos, porque o que aconteceu nesse caso foi o velho monopólio das virtudes. Ah, você é a favor de proteger as mulheres? Sim, então você tem que votar no PL da misoginia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, você é a favor dos pobres? Sou. Então você tem que ser socialista. Não! Contrário, o socialismo sempre causa mais pobreza. Então, debates adultos, sérios, debatem meios. Enquanto que debates infantis, eleitoreiros, esquerdistas, monopolizam justamente os fins nobres. Então, houve uma pegadinha aí e a bomba foi parar no Congresso. O próprio Nicolas Ferreira disse que ia trabalhar com empenho contra isso. Eu vi hoje até a senadora Damares Alves, acho que vibrando, se eu não me engano, né, se era a conta dela mesmo que eu vi,
com esse adiamento aí da votação, que meio que enterra o PL, porque ela é meio defensora dessas pautas, né? Meio feministas. Então, assim, eu vejo com ótimos olhos isso. Acho que o Mota sentiu a pressão, viu que talvez o PL fosse ser mesmo derrotado, né? E preferiu, então, postergar, porque admite, de certa forma, implicitamente, que é uma pauta eleitoreira. Então, vamos discutir isso depois das eleições. Aí a gente discute com menos emoção e mais razão, quem sabe, né? E mostra os pontos fracos do PL, mostra que isso não protege a mulher, o que explica porque várias mulheres ficaram contra, mostra que isso é um perigo enorme para a liberdade de expressão, de censura, de perseguição, perigosíssimo para homens em geral, né? É quase uma misandria, porque você falar uma coisa que é mal interpretada pela mulher vai dar mais cadeia do que você dar um tapa na cara da mulher, pelas leis de hoje. Então é um absurdo, um negócio esdrúxulo. Então, que bom, foi uma grande vitória. Eu vi o deputado Gustavo Gaia comemorando muito, acho que foi o primeiro que divulgou isso, pelo menos o primeiro que eu vi. É ótima notícia, né? Seja lá o motivo que levou o Hugo Mota a acatar, o que importa é que foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão, e realmente, né, Silvio, aqui, quer dizer, qualquer crítica a uma mulher, dependendo de quem interpreta, pode virar processo criminal, é uma loucura. É uma loucura. Acho que o comentário do Rodrigo é completo, acho que pouco a acrescentar, e eu talvez olharia um pouquinho também para a figura do Hugo Mota nessa história. O Hugo Mota tem uma expressão de quem já tem a barba branca, que é o meu caso, Emílio, mas assim, que é mais perdido do que cachorro em dia de mudança, sabe? O Hugo Mota não sabe mais o que ele está fazendo à frente do Congresso Nacional. Como é que pode você, a essa altura, nós estamos em hoje é dia 8 de abril de 2026, nós estamos na metade do semestre e a Câmara dos Deputados não faz nada. Ouvi dizer pela manhã, inclusive, o próprio deputado Maurício Marcões comentava que eles votaram nessa semana o dia da capoeira, nada contra a capoeira, pelo contrário, mas assim, a Câmara para votar o dia da capoeira, para votar o dia de não sei quem, datas festivas. Será que não tem nada para fazer no país? Será que o Hugo Mota não consegue reunir os líderes dos partidos? Será que não consegue um mínimo de diálogo com... De fato, o governo Lula acabou, não sei se começou, mas acabou antes do tempo, mas não tem nada para fazer no Congresso Nacional, o Hugo Mota não consegue nada. Então, é uma vitória em relação a esse PL, evidentemente, mas isso é pressão da sociedade, isso é o resultado da força das redes sociais, isso é a prova viva de que votaram mal, de que votaram errado no Senado e ponto. Agora, Hugo Mota, nessa articulação, nenhuma. Está mais perdido, completamente perdido. Tem que ir embora. É outro que a Paraíba podia deixar pelo menos uns 4 anos longe do Congresso, né? Total. Mais de 60 entidades pedem adiamento do fim do 6x1 para 2027. Sem debate real, quem paga é o trabalhador com preço mais caro ou risco de demissão. O governo vai mandar PL com urgência. Guilherme Boulos já avisou, abre aspas, a onça vai beber água. E aqui o nosso, mais uma vez, Hugo Mota ignorou e segue com a PEC sem prazo de trancamento de pauta, governo e Câmara, aqui, meus amigos, em rota de colisão. Consta, por que o governo insiste tanto na aprovação antes das eleições? Emilinho, se você me permitir, eu busco a minha fala anterior e troco apenas os tópicos. É o mesmíssimo motivo, né? É uma pauta eleitoreira, existe o monopólio da virtude de novo, o monopólio das boas intenções, né? Você é a favor do trabalhador? Claro! Então você tem que apoiar um PL que diminui a carga de trabalho. Não! Os Estados Unidos
tem muito mais liberdade no mercado de trabalho, não tem sequer conquistas trabalhistas como o sindicalismo brasileiro celebra, né, desde Getúlio Vargas, o ditador fascista, e aqui tem 5 vezes mais renda média do que no Brasil, o trabalhador. Ele não conta com férias remuneradas, ele não tem vale alimentação, vale refeição, ele não tem 13º, 14º e os cambal, mas eu não vejo uma horda de americanos querendo entrar ilegalmente no Brasil para trabalhar. O contrário a gente vê, do mundo todo, principalmente da América Latina socialista. Um monte de gente querendo fugir das benesses sindicalistas, estatais, e buscar o mercado selvagem capitalista americano. Por que será? Porque não tem nada a ver essas medidas populistas com realmente defender o trabalhador. O trabalhador precisa de mais produtividade, de mais concorrência do lado da oferta de trabalho, mais empregadores, o que só é possível gerar com empreendedorismo, com menos regulação, menos custo Brasil, menos imposto, menos taxa de juros, que não vão cair por voluntarismo do Banco Central, mas por redução de gastos públicos, ou seja, reformas estruturais, privatizações. Tem gente que se diz de direita e que fica batendo o tempo inteiro no liberalismo clássico, ou mistura deliberadamente o liberalismo verdadeiro com essa degeneração que virou o globalismo, a turma do Armínio Fraga que fez o L e companhia. Esses são progressistas. Esses são de esquerda. Tem nada a ver com o Paulo Guedes, com Adolfo Saxida e tantos outros que sempre defenderam a liberdade econômica, as privatizações, o governo com gastos limitados. Esse é o caminho para beneficiar a todos os cidadãos, principalmente os trabalhadores. Então, querer votar essa agenda antes das eleições é para pressionar a oposição e falar, se você votar contra, a gente vai te rotular como anti-trabalhador. E aí todo mundo fica com medo. Então é o mesmíssimo caso da misoginia. É o mesmíssimo, é só trocar o tópico. Você teria algo a acrescentar aqui, Navarro? Não. Pauta populista, pauta para ser levada para a eleição, uma tentativa desesperada de alguém que não tem outra coisa para propor. A gente falava de segurança pública, a gente pode passear, navegar pelas principais áreas, aquelas que o bolso do brasileiro, do pagador de impostos cada vez mais taxado, saúde, educação, segurança, e eles vêm com essa, né? Pauta populista. Pauta populista, é isso. É ano de eleição, meus amigos. Aí é o Lula reunindo artistas no Alvorada para defender o SUS. Mas quando ele passa mal, ele vai para onde? Vai para o hospital particular e não para o SUS. Lula reuniu Bruno Galhaço e Rômulo Estrela no Alvorada para exaltar o SUS. Uma revolução extraordinária. Mas quando Lula passou mal, foi para, a gente sabe, foi para o hospital particular ou para o hospital das Forças Armadas, não para o SUS. E a pergunta que ninguém faz na plateia, qual desses artistas, Consta, usa o SUS quando precisa? Acho que nenhum, muito menos o Lula. Então, assim, é sempre essa hipocrisia, né? Veja, o SUS é outro caso que, de novo, né, a gente cai na mesma estratégia da esquerda. Se você não defende o SUS com o modelo que ele tem hoje, você não quer saúde para os pobres. Enquanto que, na verdade, você olha e fala, bom, fila de espera enorme, eu sei porque eu tive uma experiência com a minha empregada, que tinha um mioma e precisava fazer uma cirurgia, acordou de madrugada passando mal, me acordou, eu levei ela no hospital estatal e ela demorou 2h30, 3 horas de madrugada para ser atendida. O médico deu uma aspirina para ela e mandou ela para casa. Depois ela... Eu já contei uma vez essa história, mas enfim, foi a única vez na vida que eu dei carteirada. Eu liguei depois para eles e falei o seguinte, olha, eu sou jornalista, trabalho em vários veículos de comunicação, entre eles o Globo, na época eu era colunista do Globo,
eu vou com uma equipe de jornalismo aí mostrar o que vocês estão fazendo. Que a minha empregada não consegue marcar uma cirurgia para daqui a 6 meses. E o caso dela é grave. Aí conseguiram lá dar uma antecipada, mas esse é o SUS. Essa é a realidade do SUS. Então, de novo, tentar tratar o SUS como uma maravilha, como um grande modelo, né, é malandragem, é discurso político. Né? Não é. Não é. Tem vários problemas e esses problemas precisam ser enfrentados. Agora, é a prova de que o socialismo não funciona em nenhum setor, né? Nenhum setor. As pessoas reclamam muito do setor de saúde nos Estados Unidos porque ele é caro. Mas você é bem atendido. Eu sei porque eu estou tratando de um câncer. Não é moleza, tem que ter seguro de saúde. Tem que ter seguro de saúde. Né? Mas não é brincadeira, não. Né? Se eu tivesse no Brasil, com certeza também, se eu dependesse do SUS, eu estava frito, né? Com certeza eu ia procurar Sírio-Libanês, Einstein, que é o que faz a elite, né? Inclusive a elite esquerdista. É a hipocrisia de sempre, Navarro. E já que a gente está falando de saúde, deixa eu pegar um outro ponto, talvez seja complementar. Olha, esse governo, a gente falava sobre segurança pública, podemos falar sobre saúde. Eu tenho certeza que todo pagador de impostos, todo brasileiro que precisou do Sistema Único de Saúde, que precisou de uma unidade de saúde, que teve e necessita, por questão de comorbidade, de doença crônica, de insumos, de remédios, que precisou, entendeu quem é o PT no poder. Entendeu o que é a gestão da saúde, que tinha a senhora Anísia Trindade como primeira-ministra da saúde no governo Lula. Não sei se todos se recordam, mas ela levou um puxão de orelha público do chefe, do presidente Lula da Silva, chorou no colo da Janja e depois foi embora da esplanada, e entrou o Alexandre Padilha, o responsável pelo Mais Médicos, em governos anteriores do PT, inclusive, para mandar dinheiro para a ditadura de Cuba. Vamos lá. Quem precisou de insumos, de medicamentos, não encontrou nas prateleiras da rede pública. Teve falta de medicamento para tratamentos diversos, para diabetes, pressão alta, reportagem da Folha de São Paulo falando sobre hanseníase, falta de medicamentos. Será que alguém leu uma manchete, faltou vacina no governo Lula? É claro, a imprensa tradicional não se escandalizou como acontecia em governos anteriores. O governo do presidente Jair Bolsonaro, que era perseguido o tempo inteiro pelas manchetes de festim. Mas, no caso do governo Lula, faltou vacina, por exemplo. Então, é um governo muito ruim em todas as áreas. E na área da saúde, de novo. O Brasil teve, durante 2 anos, dengue de ponta a ponta. Dengue, coisa nossa. O Brasil virou exportador de mosquito da dengue para os vizinhos. Você tinha dengue no inverno. Outros países com as mesmas condições do Brasil não têm. O Brasil tinha. E a culpa é de quem? Então, eu poderia seguir enumerando aqui os problemas da área da saúde, porque é um governo que não fez nada em nenhuma área. A saúde, infelizmente, porque é prioridade, é uma delas. Vamos falar agora de Tarcísio de Freitas. Tarcísio defende fim da reeleição e diz que gestor que pensa em se reeleger não faz o que tem que ser feito. Tarcísio foi direto, abre aspas, o dirigente não quer fazer o que tem que fazer porque já está focado na reeleição. Ele diz que governa como se não tivesse reeleição, focado em resultados e reformas. Enquanto isso, Lula lança pacote de bondades e diz que não decidiu se vai ser candidato. E vive em discurso de campanha para onde passa. E, aliás, ele não sai do palanque, vocês gostam de me lembrar, mas é desde 88 que ele não sai do palanque. Eu vou falar um negócio para você, Consta. Eu até não trouxe aqui numa das matérias anteriores um insert que a gente tem. Mas o que você acha que vai... Essa questão da reeleição, o próprio Flávio também enfatizou bastante. A gente sempre traz que foi o Fernando Henrique Cardoso, na época, que alterou essa questão, né?
É uma questão polêmica e antiga no Brasil. Fernando Henrique Cardoso alterou, sabe-se lá como, né? Há suspeitas de que houve, digamos assim, motivos espúrios para ele persuadir as bancadas a votarem a favor, né? E normalmente é que nem filme, né? A sequência é pior do que o original. Normalmente o segundo mandato costuma ser pior mesmo que o primeiro. Então, eu entendo isso. Eu entendo o argumento do próprio Tarcísio, o Flávio também falando nesse assunto, mas veja, o Tarcísio foi buscar a reeleição, né? E ele fez um governo bem avaliado no primeiro mandato. Então isso depende muito, né? Achar que a solução mágica é terminar com a reeleição me parece um pouco ingênuo também, porque qualquer político vai querer fazer o seu sucessor. Então, vai ter o mesmo interesse conflituoso, né, de você, de alguma forma, a partir ali do meio do segundo mandato, do seu mandato, começar a preparar o terreno para um sucessor. Então, eu não sei se resolve, né? Eu acho que talvez uma ideia melhor fosse fazer o que tem aqui nos Estados Unidos, que é o recall. No meio do mandato, você tem uma votação, se pedirem, né, e for aprovado, de recall, para ver o seguinte: vocês estão satisfeitos em quem vocês votaram? Ele está cumprindo promessas ou ele cometeu estelionato eleitoral? Então, o recall é uma arma poderosa na mão dos eleitores para pressionar o governante eleito a fazer aquilo que prometeu. Porque na política é uma coisa estranha isso, né? Eu achei divertidíssimo algumas críticas nos Estados Unidos ao Trump, do tipo assim, pô, ele está fazendo o que prometeu mesmo, onde já se viu isso? Porque acharam que ele era um maluco populista. Mas ele tinha uma estratégia, né, de confrontar o deep state, o Estado administrativo inchado, de mudar a geopolítica do mundo, voltar a fortalecer os Estados Unidos perante esses órgãos globalistas. E ele está executando isso, ele está entregando bastante resultado. A parte de imigração nem se fala. Praticamente levou a zero as entradas ilegais no país. Então, normalmente a gente se acostumou a ouvir promessas de campanha que são da boca para fora. Um recall talvez seja a melhor forma de pressioná-los. Mas terminar com a reeleição vai resolver o problema? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que não, Emilinho. Alguma coisa me diz que isso aí é só para inglês ver. Você concorda aqui, Silvio Navarro? É um tema complexo, porque, veja, a reeleição no Brasil, se a gente tomar o Brasil como régua, desde a aprovação da emenda que permitiu a reeleição do governo Fernando Henrique Cardoso, a eleição fez mais mal do que bem para o Brasil. O segundo governo Fernando Henrique foi pior do que o primeiro, o governo Lula poderia ter acabado se não tivesse a reeleição e não 2 governos Lula, tanto que a reeleição dele em 2006 contra o Geraldo Alckmin, ele disputou o segundo turno contra o Geraldo Alckmin, é a reeleição do Mensalão, governo já completamente enxovalhado pelo Mensalão naquela época, mas era o Geraldo Alckmin o opositor, o único antagonista possível à esquerda naquela altura do tempo, né? Se a gente voltar, era o PSDB, fazer o quê? Hoje sabemos que é um teatro de tesoura, mas não tinha opção. Depois de 2014 você ia votar em quem? Entre a Dilma e o Aécio, pensa. Então, a reeleição fez mal, a Dilma foi reeleita. Então, não bastava ter 4 anos, a Dilma Rousseff governou o Brasil. Às vezes isso me assusta quando eu paro para pensar, estudar os presidentes todos, tenho lá, vou voltando, tentando entender o que aconteceu há 50, 60, 70. De repente eu paro aqui em tempos mais modernos e falo, a Dilma governou o Brasil, não foi uma vez, foi um mandato e meio. Então a reeleição fez mal. Por outro lado, se o presidente Jair Bolsonaro tivesse sido reeleito, se nós tivéssemos uma eleição em 2022 em condições normais, fosse uma eleição, se o certame não tivesse sido maculado como foi, o Brasil hoje não estaria nesse lamaçal, inclusive institucional. O Brasil não estaria vivendo, o brasileiro não estaria vivendo com o bolso apertado como está. Nós já falamos neste programa hoje sobre segurança e saúde. Seguramente não estaríamos nessa situação. Então, é um tema complexo. Também acho que não vai resolver
falar em acabar ou não acabar com reeleição. Por princípio, sou contra a reeleição. Excelente, excelente. Vou agradecer a presença do Consta. Consta, não sei se amanhã estaremos juntos. Agora, eu não sei se mudou aí a dinâmica. Na sexta. Na sexta estaremos juntos. Então, beleza, Consta. Obrigado, hein? Eu que agradeço, sempre um prazer, ainda mais dividindo aí a bancada com o Silvio Navarro. E uma boa noite a toda a audiência. Eu vou agora me juntar à audiência. Muito bem, eu quero convidar o nosso deputado estadual, ex-deputado estadual aqui por São Paulo, já é nosso colega aqui também, o Frederico Dávila. Fred, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Braddock Show. Boa noite, Emilinho, boa noite, Navarro. Prazer com vocês mais uma vez, conversando aí com nossa seleta audiência. É isso aí. Deixa eu agora só conversar algo sério com a audiência antes da gente continuar a rodar aqui as notícias. Olha, eu paro esse momento aqui para a gente falar sobre quem quer proteger e fazer o seu dinheiro trabalhar melhor. Em tempos de guerra no Oriente Médio, petróleo nas alturas, incerteza econômica, muita gente se pergunta onde colocar meu dinheiro com segurança. Para responder isso, temos um convidado mais do que especial da Golden Brasil. Seja bem-vindo, Brian. Tudo bom? Muito boa noite, Emilinho. Boa noite, audiência. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você está? Tudo em ordem. Eu quero saber uma coisa, Brian. Com a recente queda do ouro, como que a recente queda do ouro impacta o setor de mineração e principalmente como a Golden Brasil se posiciona para continuar gerando resultados mesmo em cenário de oscilação? Bacana, Emilinho. Essa é uma pergunta bastante interessante e realmente é uma dúvida que os próprios clientes nos trazem, né? Quando eles estão acompanhando as oscilações do mercado, eles percebem a queda do ouro e nos perguntam, bem, aí é que vem a estratégia, né? No momento de queda do ouro, é o momento certo para a gente adquirir esse minério, né? É o momento de a gente pisar o pé no freio na extração, adquirir esse minério, para lá na frente, no momento de venda, a gente barganhar, né? No momento que o ouro está em queda, é o momento de barganhar, é o momento de realmente apertar os nossos parceiros para poder adquirir esse minério num preço menor e na hora de a gente intermediar e comercializar, a gente tem um preço maior, né? Porque, veja bem, no momento que o ouro está em queda, a gente sabe que possivelmente no futuro próximo, com a busca, né, desse material, esse preço vai se elevar, né? Pelo histórico aí milenar do ouro, a gente sabe que a tendência é sempre se elevar. Então, a estratégia é essa, né? Adquirir o minério, né? Enquanto isso, as outras operações da Golden Brasil, elas continuam trazendo a valorização para os nossos clientes, né? A Golden Brasil, ela é uma empresa que ela atua em toda a cadeia produtiva do setor de mineração. Então, a gente consegue, né, tanto na extração, intermediação, comercialização, confecção de joias de luxo, trazer essa valorização com segurança para o cliente. E qual é o perfil de cliente da Golden Brasil? Emilinho, a Golden Brasil hoje, ela aborda todos os perfis de clientes, mas eu gosto de separar em 3 grandes grupos, tá? O cliente que hoje já conhece o mercado de minérios, que busca a Golden Brasil já com a certeza, né, do lastro físico. Então esse cliente ele já vem para adquirir o nosso produto. O cliente que tem a expertise no mercado financeiro tradicional, esse cliente ele vem buscando a Golden Brasil de olho na valorização acima da média e também na solidez do lastro físico, né? E uma grande gama dos clientes inexperientes, né? São os clientes que estão querendo iniciar a valorização do seu capital, veem ali, né, os anúncios da Golden Brasil e nos procuram e fecham um negócio com a gente. Ou seja, né, desde investidores iniciantes até perfis mais experientes. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Como uma pessoa que está começando hoje, ou seja, nós iniciantes, podemos entrar no mercado de mineração através da Golden Brasil e começar a participar da valorização dos resultados do setor?
Perfeito, Emilinho. O primeiro passo é escanear o QR Code que está aí na tela e entrar em contato comigo e com os outros executivos da Golden Brasil. Nós, da Golden Brasil, nós temos uma forma de atendimento mais personalizado, né? E você entrando em contato comigo hoje, eu vou lhe passar um panorama geral de quem é a Golden Brasil, de como a gente atua, de como a gente proporciona essa valorização, mesmo você sendo inexperiente, e nós dois juntos ali vamos identificar qual que é a melhor estratégia para o seu perfil aí, para você alavancar o seu capital e vir multiplicar o seu patrimônio conosco. Ô Brian, esse telefone então que tá na tela é o seu. Esse telefone é o meu, 99112-3819. Vai conversar diretamente comigo. Eu vou digitar para vocês. E aqui, ó, meus amigos, você vai ser atendido pelo próprio Brian, que está aqui conosco, um especialista aí no setor desses ativos milenares, ouro, pedras preciosas, minérios. Vale a pena você se atentar para esse mercado, porque a gente sempre tem que diversificar o nosso patrimônio. E aqui, meus amigos, vocês têm uma empresa de confiança, uma parceira do Bradock Show, que é a Golden Brasil, atendidos aí pelo próprio Brian. Ó, eu vou digitar o telefone, DDD 47 99 112 8319. Vou repetir, DDD 47 99 112 8319. Não perca essa oportunidade e receba royalties aí de 1 a 4% com a Golden Brasil. Brian, obrigado por toda a explicação. Show de bola, muito obrigado e tchau, tchau. É isso aí. Deixa eu aproveitar, eu quero convidar o Frederico Dávila, para comentar a questão da reeleição, Dávila. A gente trouxe aqui que o Tarcísio hoje enfatizou aí o fim da reeleição, assim como Flávio Bolsonaro também vem trazendo isso como uma promessa de pré-campanha. Qual a sua avaliação da reeleição para o Brasil? Olha, tem bastante definida com a questão não só da reeleição, mas de todo o quadro eleitoral brasileiro que precisa ser reformado. Então, para mim, é o seguinte, os mandatos executivos deveriam todos ter 5 anos sem reeleição, presidente, governador e prefeitos. E como disse o Constantino, que me antecedeu, esse recall, ele existe em alguns países, ou sob forma de intervalo de calendário eleitoral, sob forma de mandato, como é no caso dos Estados Unidos, onde os deputados federais são reeleitos a cada 2 anos. A minha proposta aqui para o Brasil seria que nós seguíssemos o modelo que, por exemplo, existe na Argentina, onde você, a cada mandato, né, no caso da Argentina são 4 anos, a cada meio de mandato, no caso 24 meses, você você renova 50% do poder legislativo. No caso do Brasil, você elegeria 50% da Câmara dos Deputados, 50% da Assembleia Legislativa, 50% das câmaras de vereadores. E aí você teria uma economia de 2,5 eleições por década, ou seja, pelo fato de você estender o mandato do Executivo para 5 anos. E você teria uma aprovação ou não do Executivo de 50% a cada meio de mandato. Como 5 anos são 60 meses, o meio de mandato seriam 30 meses. Então, aqui no Brasil, a gente teria uma eleição para o legislativo, os legislativos, né, seja municipal, estadual ou federal, você teria uma renovação dele a cada 30 meses e o fim da reeleição para o executivo. E outra coisa que eu acho que é de suma importância, tenho certeza, que cria uma distorção enorme no Brasil, é a questão da desproporcionalidade de assentos na Câmara dos Deputados em relação às populações dos estados. Isso aí acaba com a representatividade dos estados
mais populosos, como no caso de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e etc. Então, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, na Alemanha, nos países que têm uma democracia representativa para valer, você tem as cadeiras da Câmara dos Deputados distribuídas de acordo com a população de cada estado ente da federação. Então, no caso aqui do Brasil, eu já fiz essa conta, por isso eu vou te dizer, São Paulo deveria ter, acho que se não me engano, 116 deputados federais, e Roraima, por exemplo, deveria ter 2 deputados federais. E aonde que você compensa esse balanço? No Senado, aonde no Senado você tem, no caso dos Estados Unidos, 2 senadores, aqui no Brasil 3 senadores, você compensa através dos senadores, que são os representantes dos... Agora, o que não é possível é a gente ter esse piso de 8 deputados mínimos, que é o que você tem. Você não pode ter menos do que 8 deputados no Brasil, da população do Estado, e você não pode ter mais do que 70 deputados, que é o teto que São Paulo fica sempre subrepresentado. Então, para você obter uma ideia, um deputado de Roraima, ele vale por 17, 18 paulistas. A quantidade, ele equivale a 17, 18 paulistas na representatividade no Congresso Nacional. Então, a gente tem que ter uma redistribuição das cadeiras. Eu não estou falando aqui de aumento de cadeiras, que fique bem claro, é pegar as 513 cadeiras, proporcionalizá-las de acordo com a população dos estados. Essa proporcionalização, na minha cabeça, tem que ser feita a cada eleição, porque você tem um fluxo migratório, você pega estados do Centro-Oeste, onde a população aumenta, tem um fluxo migratório que aumenta, você tem que reestudar essa distribuição, mas caso contrário, nós vamos andar a reboque dos estados que não têm representatividade efetiva e, pelo contrário, eles super representatividade, que são esses estados sem menor demérito: Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Amazônia, Sergipe, Alagoas, enfim, esses estados, eles têm uma desproporcionalidade representativa, e sempre que eles se juntam, eles acabam prejudicando os estados da federação, que são as locomotivas da economia brasileira, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, etc, etc, etc. Então, para mim, muito claro: 5 anos sem reeleição e troca do legislativo de metade do a cada meio de mandato. Muito bem. PT usa rap para celebrar 8 anos da prisão de Lula. O PT achou que a melhor estratégia a 6 meses da eleição era usar um rap comemorativo da prisão de Lula com a letra, abre aspas, acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado. Mas Lula tem mais rejeição que aprovação, e Flávio à frente nas pesquisas. E o Centrão já especula a desistência do presidente. Com todo esse desgaste, a aposta do PT para virar o jogo é um rap, Silvio Navarro. Mas olha, eu não trouxe aqui anteriormente, a gente gostaria de frisar também, perguntar do Caiado, né? Porque o Caiado também é um pré-candidato a presidente. A gente vê o Zema aí bem enfático frente a algumas pautas aí do STF, do caso Master. Por favor, pode voltar o insert aqui. Colocou na tela, passou e agora sumiu. O Zema foi bem enfático nessa questão, na questão aí do STF. Ó. O cerco está se fechando, o intocável Supremo me parece saber de algo que a gente ainda não sabe. Esse país é uma piada. Enquanto não tiver um presidente capaz de dar um choque de moralidade nesse Supremo, pode esquecer qualquer chance de acabar com essa farra. Aqui ele comentando a notícia da Gazeta do Povo, né, que o Moraes manda para julgamento
ação que limita o uso da delação premiada em meio à negociação com o Vorcar, a gente trouxe anteriormente, Silvio Navarro. Agora, quem não tiver esse discurso mais enfático, você acha que parece que está realmente alienado de alguma forma, né? Por que o Caiado não se posiciona, você acredita, Navarro? Olha, Emilinho, eu tenho uma posição tão aberta e tão conhecida. Desde 2025, eu defendo abertamente a candidatura, por força da lei eleitoral, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, que vai ser o próximo presidente do Brasil. Essa é a minha opinião tão aberta, que quando eu entro em outras candidaturas que tentam se apresentar como nomes possíveis dentro do espectro político da direita, o Caiado é candidato há muito tempo, né, há tantos cargos, passou pelo Senado, governador de Goiás, foi deputado federal, foi candidato à presidência da República em 1989, foi do PFL, que vem daquele braço histórico do que já foi a direita brasileira. Enfim, o Zema, Partido Novo, governador de Minas. Acho que o Zema poderia se candidatar ao Senado, por exemplo, para reforçar o time do Senado. É importante ter um Senado novo, reformado, são 54 cadeiras em jogo na eleição desse ano, e o Senado é a casa que pode, com a Constituição debaixo do braço, colocar um freio no Supremo Tribunal Federal e aí sim entrar nesse ponto que você traz. É claro que é preciso defender o fim do tabu do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o Brasil tivesse hoje um Senado à altura, à estatura da casa de Rui Barbosa, e não com a maioria dos que estão lá, a maioria é frouxa, a maioria tem telhado de vidro, talvez nós tivéssemos o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que andaram à margem da lei. Ou, no mínimo, seria pautado, porque o presidente do Senado, consequentemente presidente do Congresso Nacional, passaram 2 lá recentemente, nenhum deles, nem Pacheco, nem Alcolumbre, tiveram coragem de pautar impeachment. Sim, tem de defender que o Supremo Tribunal Federal não é intocável e ministros que agiram à margem da lei, ministros precisam ser investigados pela Procuradoria-Geral da República e podem sofrer processo de impeachment. Nesse ponto eu concordo. Mas entrar em outro nome para a disputa presidencial, eu não entro, a minha posição é muito, muito clara e aberta. Finalizando em relação ao Lula, ao tempo de prisão, acharam que o Lula estava acabado, diz o PT. Quem está acabado é o PT, que conseguiu fazer 252 prefeitos e só uma capital, no laço, no segundo turno, Fortaleza. O PT, sim, vive uma dificuldade enorme, não tem quadros. Vai lançar José Dirceu, com 80 anos, como puxador de votos em São Paulo. Falei agora há pouco, Olívio Dutra está no palanque com quase 90 no Rio Grande do Sul. O PT não tem quadros, o PT não conseguiu sequer produzir um sucessor para o Lula. E isso também é responsabilidade do Lula, que nunca permitiu. Esse é o problema. Então, eu acho que o Lula, o Lula foi reabilitado para disputar a eleição e está no poder por força de cortes superiores. O Lula jamais foi descondenado. Ele foi reabilitado politicamente.